São 7h24 de um sábado e eu tô procurando meu chinelo porque eu vou pra minha terceira aula de teatro hoje. Tô gostando bastante. Teatro é uma coisa que eu sempre quis fazer. E eu acho que eu vou fazer um vídeo. Eu deveria ter feito um vídeo no primeiro dia de aula. Porém, entretanto, todavia não fiz. Mas é isso. São 11h36 e eu me atrasei e agora eu tô indo pra casa. Cara, atraso é uma coisa muito engraçada, né? Porque assim, pra mim existem dois tipos de atraso. Aquele atraso que acontece pela sua falta de responsabilidade e falta de prevenção, e quando algo inesperado acontece, o que ocasiona um atraso. No meu caso, meio que foi um pouquinho dos dois, porque eu poderia ter me arrumado antes, mas pelo horário que eu me arrumei, eu ainda conseguiria chegar no horário. Porém, entretanto, e todavia, a chave aqui de casa sumiu, então eu tive que acordar minha mãe, a gente ficou uns 10 minutos procurando a chave, mas eu consegui chegar na margem de 10 minutos de tolerância. Para algumas pessoas, atraso é uma coisa facilmente evitável. Tipo, você acorda no horário, você se arruma no horário e você chega no horário. Mas outras pessoas têm uma dificuldade imensa de chegar cedo. Isso me faz pensar por que algumas coisas são fáceis para umas pessoas e difíceis para outras. Na aula de hoje, a gente teve que fazer uma leitura coletiva de um texto sobre a história do teatro, e eu fiquei abismado com como algumas pessoas têm uma extrema dificuldade em falar alto. A minha turma é composta de jovens de 13 a 17 anos e eu sei que falar baixo vem da timidez e da introversão. No teatro, falar alto e ter projeção de voz é uma coisa extremamente importante. E eu não sou super extrovertido, eu sou muito tímido em algumas coisas, mas se eu preciso falar alto, eu vou falar alto. Dando uma pesquisada, eu descobri que existem vários estudos que debatem a diferença de natureza e formação. Natureza se diz do talento que vem de berço, desde o seu nascimento até o seu crescimento. E formação, obviamente, se diz do talento que é desenvolvido ao longo da sua vida. Olhando de primeira, a gente pode pensar, tá, formação faz mais sentido, porque você estuda alguma coisa e você se torna bom naquilo. Tipo, você faz uma faculdade e você se torna especialista nisso. Um péssimo exemplo, mas tudo bem. Porém, em defesa do argumento da natureza, são trazidos vários exemplos históricos, como por exemplo, Mozart. Registros vão mostrar o como Mozart tinha um excelente talento para música, especialmente para o cravo, desde que ele era criança. Tá, se desde a infância Mozart era bom no cravo, a teoria da natureza é certa. Porém, outros vão apontar que Mozart era tão talentoso porque seu pai, Leopold, era professor de música, e sua irmã também tinha um ótimo talento para música. Então tá, Mozart se tornou um grande músico porque ele vivia no ambiente da música desde a sua infância. Entretanto, na região que Mozart morava, era comum que as crianças tivessem práticas no cravo. Mas por que a gente só tem um Mozart? Outro exemplo para isso é Bach. Bach é considerado um dos maiores, se não o maior, até por outras personalidades da música, como o maior músico já existente. Bach teve uma cacetada de filhos e muitos deles desenvolveram alguns talentos para música. Mas por que nenhum deles se tornou tão grandioso como o próprio Bach? Então assim, é muito difícil você definir se alguém é bom em algo pela sua natureza ou pela sua formação. Me trazendo como exemplo, uma coisa que sempre me ajudou na escola, mas que já me deu muita dor de cabeça, é a minha facilidade de aprender as coisas. Desde o primário até o 6º ano, eu era muito bom em todas as matérias, matemática, português, história, em tudo. Porém, no 7º ano, 8º, veio pandemia, e a gente fica meio desleixado e acaba perdendo a prática de estudar. E quando tudo voltou ao normal no primeiro ano do ensino médio, meio que eu tinha perdido a manha de muitas coisas. E aí chega química, chega física, chega biologia e meio que todo mundo se sente burro. E no primeiro ano eu até que consegui dar conta de física, química, biologia. Na verdade não tinha biologia. E tem minha planta também que é pra levar, é a Barbosa. Mas eu conseguia dar conta das matérias. Só que da metade do ano pra frente, 2º ano, meio que as coisas foram começando a ficar um pouquinho mais difíceis. E aí meio que se você se perde em algum ponto na matéria, pra você conseguir se adaptar ao resto da matéria é muito complicado. Mas o plot é que mesmo assim eu conseguia fazer ótimas apresentações de seminário e tirava ótimas notas nas provas. Aí você me pergunta, como? Eu também não sei. Bugou! E isso revoltava a maioria dos meus colegas de classe. Como é que você não estuda e você consegue tirar ótimas notas? E eu realmente, muitas vezes eu deixava pra fazer os tópicos de seminário pelo chat GPT e desenvolvia a apresentação na hora, ou então estudava 5 minutos antes da prova. E eu não vou dizer que isso sempre dava certo, porque realmente eu tirei algumas notas ruins, mas na maioria das vezes eu conseguia superar o que eu tava esperando. E não para por aí. No ano passado, eu fiz o Enem pela primeira vez, e algumas semanas atrás, saiu o resultado dos treineiros. Eu fiz a minha redação sem utilizar muito repertório, mas eu usei todos os conhecimentos prévios que eu tinha pra poder fazer a minha redação.
redação. Eu gostei da minha redação e achei que tiraria uma nota razoável, mas o que me surpreendeu é que eu tirei 840. Tendo em vista que eu não tinha feito praticamente nenhuma redação, tinha feito umas 3 redações horríveis como atividade de português e não tinha estudado nenhuma matéria, eu fiquei surpreendido com a nota. Enquanto alguns dos meus colegas que estudaram pra caramba e fizeram várias redações tiraram notas mais baixas que a minha. E é totalmente compreensível os meus colegas se revoltarem com isso. A partir daí que eu fui tentar entender por que eu conseguia fazer coisas que eu não costumo fazer com tanta facilidade. E eu percebi que muitas das vezes eu conseguia fazer essas coisas graças ao meu conhecimento prévio com raciocínio lógico. Desde o 6º ano, eu me interessei bastante pela Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP. E as provas da OBMEP sempre trabalham muito o raciocínio lógico. Além disso, eu sempre fui muito interessado em joguinhos online de raciocínio lógico. Sim, eu lembro que tinha um site chamado Racha Cuca que era só de jogos de raciocínio lógico, e eu amava, era viciado nesse site. E o raciocínio lógico, ele te ajuda em diversas áreas da sua vida, desde matemática até responder questões de linguagens. Foi aí que eu percebi que, na verdade, desde sempre eu tive uma ótima base, seja escolar, por mais que eu sempre estudei em escola pública, eram ótimas escolas públicas, e eu sempre busquei estudar raciocínio lógico. Além disso, eu sempre fui voltado para a criatividade. Por exemplo, eu quero ser ator, e eu sempre gostei de produzir textos e poemas. E por que algumas pessoas são voltadas para áreas da arte e outras para áreas de exatas? Eu tenho um amigo que tem 15 anos e está entrando no ensino médio agora, e é absolutamente viciado em cálculo. E quando eu falo cálculo, eu não estou me referindo a 1 mais 1 é igual a 2, eu estou me referindo a integral, limite e essas coisas de faculdade. E por mais que ele não seja o gênio da matemática, ele sabe muito mais coisas do que eu sobre matemática. E por que eu sou voltado para a área das artes e ele é voltado para a área da matemática? Isso vem de berço ou vem da formação? O tio dele é engenheiro, mas eu nunca tive ninguém na minha família ou amigos que trabalhava no ramo da arte. Então, qual teoria é certa? Pra ser sincero, eu acho que não existe uma teoria certa. Você pode ser bom em alguma coisa desde que você era pequeno pelo ambiente que você estava inserido, ou você pode crescer e desenvolver novas habilidades. O que não faz sentido é você querer desistir de alguma coisa porque você sabe que outra pessoa tem mais facilidade em fazer aquilo do que você. Então, se você vê alguém fazendo algo que você tanto quer fazer com tanta facilidade e você tem tanta dificuldade, não desista. Talvez você faça alguma coisa com facilidade que outras pessoas acham muito difícil de fazer. Até mesmo chegar cedo nos lugares. Até porque, se talentos não podem ser desenvolvidos, porque existem escola, faculdade e professores. Então, se você gosta de alguma coisa e tem dificuldade, persista, insista e uma hora você vai se tornar bom naquilo. Você tem um sonho, desista, persista, que vocês conseguem. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações, porque eu tô amando fazer conteúdos desse tipo. E por favor, compartilhe esse vídeo, clique no link de compartilhar, copie o link e manda pra aquele amigo que você sabe que vai gostar do meu vídeo, compartilha nos stories, nos status, mãe, cachorro, papagaio, enfim. Se você não viu o primeiro vídeo do meu canal, ele tá aqui do lado, pode clicar que tá muito legal, é sobre começos e eu tenho certeza que você vai gostar. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje, eu sou só um garoto incomum na internet e eu vejo você na próxima. Tchau!